Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, meu querido irmão, a irmã, aí nesse texto de Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6 até o versículo 14. Essa história tem muito a nos ensinar e com certeza Deus nos transmitirá muitas lições hoje, especialmente para os homens aqui presentes. Esse mês de novembro, é o mês chamado mês azul, né? Todo um marketing social para nos lembrar a respeito da saúde masculina, da saúde do homem, especialmente no combate ao câncer de próstata e outras enfermidades comuns aos homens. Então, aqui na nossa igreja, nesse mês, nós vamos tratar exatamente desse tema, homens que Deus usa. Homens que Deus usa. A partir de amanhã, às 6 da manhã, começaremos nossa semana de oração. Então, todos os dias, 6 horas da manhã, os homens estarão aqui na igreja orando. E o tema é exatamente esse, homens que Deus usa. Então, nós vamos orar especificamente pela saúde dos homens, nós vamos orar também para o despertamento dos homens, para que cada homem cristão verdadeiro possa viver o seu papel, aquilo que Deus estabeleceu para ele, o propósito de Deus na vida dele. A UPH, no Brasil inteiro, está trabalhando um tema muito específico para os homens: sede fortes e corajosos. Esse é o tema da UPH no quadriênio 22 a 26. Então, durante esses 4 anos, os homens do Brasil inteiro que fazem parte da UPH, e aí fica aqui, quero abrir um parênteses aqui, se você é homem presbiteriano e não participa da UPH, está convidado a participar da UPH. Sociedade muito importante na nossa igreja. E o tema no Brasil inteiro é exatamente esse: sede fortes e corajosos. Baseado no texto de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Lá em Deuteronômio, versículo 6, capítulo 31, diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, e não vos deixará, nem vos desamparará. Então, uma palavra de Moisés, servo do Senhor, para aquele povo que estava agora prestes a entrar e tomar posse da terra prometida, da promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. E a promessa era exatamente: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante dos inimigos, porque o Senhor está com vocês, o Senhor vai convosco, e Ele não vos deixará e não vos desamparará. Que promessa maravilhosa. Então, primeiro, nesse texto, capítulo 31, versículo 6, nós temos aí alguns verbos no imperativo. Portanto, uma ordem: sede fortes. Outra ordem: sede corajosos. Outra ordem: não temais. Outra ordem: nem atemorizeis, ou seja, não assustem o coração, não fiquem preocupados na alma, atemorizados na alma, absolutamente não. Por quê? Por quê? E onde está a base para obedecermos esses verbos, esses imperativos? O Senhor vai convosco, o Senhor não vos deixará, o Senhor não vos desamparará. 3 promessas, 3 declarações objetivas. Deus vai conosco, Deus está conosco. A segunda: Deus não nos deixará. E a terceira: não nos desamparará. Então, confiados nessas promessas, nós podemos, de fato, e confiadamente, determinadamente, certos de que, com a ajuda do Senhor, nós venceremos todas as adversidades. Por isso, nesse mês de novembro, nós vamos tratar então desse tema, homens que Deus usa. E ao longo do mês, nós veremos que os homens que Deus usa são homens de coração quebrantado, são homens de coração ensinável, homens de coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus tem prazer no coração compungido, no coração quebrantado. Então Deus não usa orgulhoso nem soberbo. Deus usa homens de coração quebrantado, homens simples, humildes. Lá em Tiago diz que Elias era homem simples, era homem comum como nós, e Deus o usou extraordinariamente.
Então, homens que Deus usa são homens de coração quebrantado, são homens de coração ensinável, né? A Bíblia diz: não sejais como o cavalo e a mula, ou seja, não sejais teimoso, seja ensinável. A característica que Deus busca em cada homem é exatamente que ele tenha um coração ensinável. Portanto, Deus não chama capacitados, Ele capacita aqueles que Ele chama. E para ser capacitado tem que ter o coração ensinável. Você acha que sabe? Pede para ir para o céu, porque você não precisa fazer mais nada aqui. Pois bem, mas se o coração for ensinável, Deus ensina, Deus nos prepara, nos capacita. Homens que Deus usa, homens de coração quebrantado, homens de coração ensinável, homens de coração íntegro, ou seja, homens que verdadeiramente querem servir o Senhor, tem a obra no coração e o coração na obra, não estão divididos. Também lá em Tiago diz que homens de ânimo dobre, ou seja, aqueles que ficam igual bêbado na ponte, não sabe se passa ou se fica. Não adianta. Aqueles que têm dúvidas, que ficam titubeando, hoje está aqui, amanhã está acolá, e assim por diante. Não. Deus usa homens íntegros, homens realmente firmes diante dele. Homens que Deus usa, homens de coração quebrantado, homens de coração ensinável, homens de coração íntegro, mas também homens de coração disposto, homens que imitam o exemplo de Isaías, capítulo 6 do profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, estou disponível. Na verdade, eu disse que Deus não chama preguiçoso, Deus não chama à toa, Deus chama exatamente aqueles que estão envolvidos, né? E Ele chama exatamente porque Ele sabe que vai fazer, vai usar você, vai trabalhar na sua vida e você vai dar conta de fazer aquilo que Ele planejou. Com certeza. Deus usa homens do coração disponível, do coração disposto. Mas a Bíblia também deixa claro: homens que Deus usa, homens de coração quebrantado, homens de coração ensinável, homens de coração íntegro, homens de coração disponível, coração disposto, mas também homens de coração corajoso e perseverante. A Bíblia é clara em dizer que Deus não usa tímidos e nem medrosos. Não, esses retrocedem. A Bíblia diz que Deus usa homens corajosos e homens perseverantes. Tanto no caso de Caleb, quanto no caso de Josué. No caso de Josué, capítulo 1 aqui do livro, ele vai dizer: sede forte, sede corajoso. Sede corajoso. Tenhas o cuidado de fazer tudo quanto Moisés te ensinou. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. E assim, desta maneira, você será bem sucedido. Homens determinados. O escritor da carta aos Hebreus, a palavra-chave que vai aparecer na carta aos Hebreus é exatamente a palavra perseverança. E o problema que está no pano de fundo da carta aos Hebreus era exatamente que alguns que tinham vindo do judaísmo, se convertido ao cristianismo, agora por causa da perseguição contra os cristãos, alguns estavam considerando a possibilidade de voltar para o judaísmo. Por isso que chega no capítulo 10, ele diz: olha, nós somos da fé, o justo vive pela fé, nós não retrocedemos, porque quem retrocede para a perdição. Nós, porém, somos da fé. Ele vai dizer. Então, homens que Deus usa, homens do coração resiliente, do coração determinado, do coração realmente perseverante. Perseverante. Homens de ânimo dobre, diz Tiago que Deus não ouve nem a oração dele, e ele é como a onda do mar, está para lá e vem para cá, não sabe de fato o que quer. E mais do que nunca nós estamos precisando de homens que Deus usa, coração quebrantado, coração ensinável, coração íntegro, coração disposto, coração corajoso, coração
perseverante. Esses homens, na linguagem do Salmo 15, são esses homens íntegros no caráter, justo na prática, que agradam o Senhor, que o Senhor os usa e os honra e é honrado através deles. Olha que coisa maravilhosa. São esses homens que lá no Salmo 15 vai dizer claramente que eles, íntegro de caráter e justos na prática, esses homens, eles agradam o Senhor, esses homens são usados pelo Senhor, esses homens são honrados pelo Senhor e mais do que tudo isso, esses homens honram ao Senhor. Honram ao Senhor. Por isso que Deus tem prazer em usá-los. E no Salmo 15 termina dizendo que esses homens, eles habitarão no tabernáculo do Senhor e morarão no seu santo monte. Em outras palavras, esses homens é que vão para o céu. Então tem muitos pensando que vão, mas não vão não. Porque é esses que vão. O Salmo 15 diz exatamente isso, porque o Salmo 15 ele começa com essa pergunta: quem é que vai morar no céu? Quem é que vai habitar no tabernáculo do Senhor? Quem é que vai habitar no seu santo monte? E aí ele vai explicando: esses homens é que vão morar lá, esses homens é que vão habitar lá. Portanto, são esses homens que sentem, pensam, falam e agem da mesma forma, ou seja, homens coerentes no credo e na vida, ou seja, naquilo que eles creem e naquilo que eles vivem. Esses homens que são poderosos proclamadores, poderosos evangelistas, como dizia Agostinho, esses homens pregam, anunciam, proclamam a palavra de Deus, o evangelho de Deus, com a vida. Se necessário, usam as palavras. E aí que está o segredo, né? Viver o que prega e pregar o que vive. Esses homens são coerentes na fé, na adoração e na devoção, ou seja, nas atitudes. Esses homens são os homens que Deus usa, né? Homens que procuram dia após dia imitar Jó. Jó, um grande exemplo para nós, digno de ser imitado. Capítulo 1, versículo 1 de Jó diz lá: havia um homem na terra de Uz chamado Jó, e o texto vai dizer: íntegro e reto. Segundo, temente a Deus. Terceiro, que se desvia do mal. Precisamos imitar cada vez mais o servo Jó, né? Como Jó, esses homens que Deus usa, eles de fato, agora, na prática, eles amam mais a Deus do que o dinheiro, do que os bens materiais. Isso nós vimos e podemos ver na vida de Jó. Jó disse e deixou claro com seu testemunho que é possível sim, você amar a Deus mais do que os bens materiais. Os seus olhos estarem no alto, nos céus, mais do que na terra. Jó viveu isso, e os homens que Deus usa imitam Jó, e portanto eles amam a Deus mais do que o dinheiro, mais do que os bens materiais. Os homens que imitam Jó, eles sabem que pode, e de fato eles assim agem. Eles amam a Deus mais do que a sua família, e ama a família mais do que o seu trabalho e os seus amigos. Então ele põe a ordem certa, ou seja, ele vive os papéis corretos, como Deus estabeleceu na eternidade. Acima de tudo, Deus ama Deus mais do que a família. Tem muita gente, em nome da família, rejeitando o Senhor, deixando Deus em segundo plano. Mas como Jó, ele ama Deus mais do que a sua família. Mas ele deixou claro que ama a sua família mais do que o seu trabalho, ama a sua família mais do que os de fora. Isso é claro na vida de Jó. Homens que Deus usa, eles imitam Jó, sabendo que pode, tem condições de amar a Deus mais do que o dinheiro, tem condições de amar a Deus mais do que a família mais do que o trabalho e mais do que os amigos. Mas ele sabe também que é possível sim amar a Deus mais do que
a si mesmo. Aí sim, Deus é prioridade na sua vida. Então, muitas pessoas falam isso da boca para fora, mas quando enfrentam uma necessidade, uma dificuldade, Deus fica em segundo plano. Não consegue colocar a fé em prática. Não consegue. Então, na verdade, são cristãos teóricos. E alguém já disse que um cristão teórico, na verdade, é um ateu prático. Um cristão teórico, na verdade, é um ateu prático. Porque a grande proposta do cristianismo é exatamente a prática. O cristianismo é diferente das outras religiões. Muitas das outras religiões são contemplativas. O cristianismo é uma religião de relacionamento, uma religião experimental. É você viver aquilo que aprendeu, dia após dia. Ainda hoje, Deus está à procura de homens como esses. Ainda hoje. E esses homens que Deus usa, e que Ele está à procura de tantos outros ainda hoje, são os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. É nesse contexto que eu quero tratar com os irmãos hoje, nos próximos sermões, a respeito de algumas virtudes que fazem do homem que Deus usa um servo abençoado. Então nós já vimos qual é o homem que Deus usa. Então o homem que Deus usa é aquele homem que tem o coração quebrantado, que tem o coração ensinável, que tem o coração íntegro, disposto, corajoso e perseverante. Agora, esse homem que Deus usa, quais as virtudes que Ele revela agora dia após dia, que vão fazer dele um servo abençoado, exponencialmente, sobrenaturalmente, por Deus. Quais são as virtudes que esse homem revela? Aí sim, nesse contexto, o exemplo de Caleb é muito importante para nós. Com certeza, Caleb, diz a Bíblia, filho de Jefoné, o quenezeu. Quenezeu são os descendentes de Esaú, alguns dos descendentes de Esaú. E Jetro era um quenezeu. Jetro, o sogro de Moisés, era um quenezeu. E Caleb era também um quenezeu, porque Jefoné, o seu pai, era quenezeu, portanto, descendente de Esaú. E o Jefoné, pai de Caleb, certamente casou com uma judia, ou seja, uma moça da tribo de Judá. Então, na verdade, Caleb não era um membro da tribo de Judá puro sangue, ou seja, o pai dele não era da tribo de Judá. Então ele se tornou da tribo de Judá por causa da mãe. Mas devido à fidelidade, devido ao compromisso dele, o compromisso com o Senhor, que foi tão intenso, tão profundo, aquele que era meio sangue, na verdade, se tornou o líder da grande tribo de Judá, que é a tribo de Jesus. Por causa da sua fidelidade. Aliás, o próprio nome Caleb significa fiel como cão. Em outras palavras, um cão fiel. O próprio nome Caleb, que já remete à fidelidade dele. À luz da história bíblica, Caleb foi um dos 12 espias de Moisés. Números 14, versículos de 1 a 12, versículos de 36 a 38. E a própria Bíblia, o próprio Deus, dá testemunho da fé de Caleb, ao dizer que Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Números 32, 12 e Deuteronômio 1, 36. Ou seja, a própria Bíblia dá testemunho de que Caleb foi um homem que confiou incondicionalmente nas promessas e nos propósitos de Deus. E aqui está o segredo da vida cristã. O segredo essencial da vida cristã é você confiar incondicionalmente nas promessas do Senhor. O que realmente dá base para a nossa esperança são as promessas do Senhor. E se você confia nelas, confia incondicionalmente nas promessas do Senhor, que aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir, realmente você pode esperar o cumprimento daquilo. E aí a esperança enche o seu coração.
Aí você saberá da razão da sua esperança. Como a Bíblia diz que nós temos que saber da razão da nossa esperança. E por que eu posso dar razão da nossa esperança? Porque aquele que fez a promessa é fiel. É fiel. E eu sei que ele vai cumprir. Então, Caleb, na Bíblia, é um exemplo de um homem que confiou incondicionalmente nas promessas e nos propósitos de Deus. E é assim que tem que ser, ainda hoje. Nós, homens, né, temos as nossas responsabilidades na nossa família, dias difíceis que nós temos vivido. Às vezes o negócio não vai bem, às vezes a empresa não está dando muito certo, no trabalho correndo algum perigo, alguma dificuldade. Enfim, e você tem a responsabilidade de levar o pão de cada dia para casa e tudo, e naquela luta, naquela dificuldade. Mas você precisa crer nas promessas do Senhor, que a despeito dessas adversidades, Deus vai com você. Ele não te desamparará, não te deixará, o que diz a Bíblia. Então nós vamos cumprir sim o papel que Deus estabeleceu para nós, a despeito das dificuldades. Porque eu creio que quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel. Isso que Caleb viveu. Indubitavelmente, Caleb foi um homem usado por Deus. E à luz do seu testemunho diante de Josué, quando ele tinha 85 anos, nós podemos destacar algumas virtudes reveladas na vida de Caleb, que fez dele um servo abençoado. Um homem abençoado, a despeito das dificuldades daquela época, das limitações, de uma série de outras dificuldades, lutas, mas de fato foi um homem abençoado. E a primeira virtude que nós podemos ver na vida de Caleb, né, que Deus usou e que fez dele um homem abençoado, a primeira virtude é a fé que espera com paciência. Então, verdadeiramente, fé e paciência, a fé verdadeira e paciência são os dois lados da mesma moeda. O homem verdadeiro, o homem que Deus usa, a virtude que ele precisa expressar, a virtude que ele precisa demonstrar dia após dia, é uma fé correta, com paciência. Então, fé aqui é a consciência que você tem de todo o Evangelho, de todas as promessas de Deus, daquilo que Deus falou para você, e você crê nisso, daquilo que Deus já fez por você, e você crê nisso, naquilo que Deus prometeu em seu favor, e você crê nisso, e agora você vai esperar isso com paciência. Então, a virtude que Caleb expressou e que os homens que Deus usa também precisam expressar é essa fé paciente, essa fé que faz você esperar com paciência. Por isso que a impaciência, a precipitação, a ansiedade, a angústia não condiz com a fé. Na linguagem de Jesus, no Sermão do Monte, é exatamente isso que ele está dizendo. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa angustiada, ansiosa, na verdade, Jesus olha para ela e diz: pequena fé, pouca fé, certo? O problema está na fé. E fé aqui, como eu disse, tem relação com o conteúdo daquilo que você crê, daquilo que você sabe à luz da palavra de Deus. Então, na verdade, hoje de manhã, lá na 13 eu dizia isso: fé não é você simplesmente dizer que tem, eu tenho fé. Nesse sentido, se nós fizermos uma pesquisa no Brasil, acredito que mais de 90% ou 95% do povo vai dizer que tem fé. Mas a questão é o seguinte: fé em quê? Qual é o conteúdo da fé? Porque se você tem fé num barco furado, não vai chegar no outro lado do rio de jeito nenhum, né? Não tem. Então, fé em quê? Fé no São Benedito, fé nisso, fé naquilo outro? Não. O conteúdo da sua fé, você tem que saber da razão desse conteúdo. Então, se você crê corretamente, você vai esperar. Então é isso que nós podemos ver aqui em Caleb, né? Na verdade, essa convicção que Caleb teve o levou a tomar posse das promessas de Deus, a despeito das circunstâncias, e nesse caso aqui, principalmente a despeito do tempo. Do tempo. Como nós estamos vivendo hoje uma geração de ansiosos,
Quase todas as pessoas querem tudo para ontem. Para ontem. Criança de 3 anos de idade já está roendo as unhas e já está sofrendo e precisando de tomar medicamentos e etc., né, por causa da ansiedade. Né? Criança de 5, 6 anos estão se tornando obesas por causa da ansiedade, está comendo muito por causa da ansiedade. Então nós estamos vivendo hoje, né, uma situação de calamidade pública chamada ansiedade. Nunca se vendeu, se comercializou tanto remédio para a questão da ansiedade. Se as pessoas não dormem, isso, aquilo, outro, etc. Todo mundo apressado, numa correria. E na verdade, quem tem fé verdadeiramente sabe esperar. Sabe esperar. No momento certo, Deus vai agir. No momento certo, Ele vai abrir a porta ou Ele vai fechar a porta. No momento certo, Ele vai te dar aquilo que Ele prometeu. Caleb sabia disso. Ele esperou 45 anos. 45 anos. E hoje, como eu disse, nós estamos vivendo a época da ansiedade. As pessoas vêm aqui na quinta-feira, ora e quer que Deus age na própria quinta-feira ou na sexta-feira. E se no sábado não agiu, ele já desiste, não vem mais. Não é? Então ele pede uma coisa para o Senhor e se Deus não respondeu na hora, ele já diz que Deus o odeia, que Deus não gosta dele, etc, etc. Caleb esperou 45 anos o cumprimento da promessa. Quando Moisés, usado por Deus, fez a promessa em favor dele, né, ele tinha 40 anos de idade. Agora ele tem 85. Ele esperou 45 anos. Então, uma virtude do homem que Deus usa, e por causa disso ele é uma bênção, é expressar essa fé com paciência. Tiago dá o exemplo do agricultor, que semeia a semente e espera com paciência o tempo da semente. Não adianta você ficar lá o dia inteiro, ela não vai germinar antes da hora, tem um tempo certo. E Deus, na eternidade, estabeleceu esses tempos, que não são contados cronologicamente. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então Deus não pensa com o seu relógio, né? Não. Ele pensa em propósitos, aquilo que Ele estabeleceu. E muitas coisas estão acontecendo na sua vida hoje, e às vezes você acha até que são coisas ruins, é porque aquilo faz parte de um outro propósito, de um grande propósito, e lá na frente você vai depender disso. Aí você vai entender, é nesse sentido que Jesus nos consola quando Ele diz: o que eu faço não sabes agora, sabê-lo-ás depois. Então não adianta você ficar aí arrancando os cabelos da cabeça, achando que é a pessoa mais infeliz do mundo, que é a pessoa que está debaixo de maldição do Senhor. Nada disso. Procure entender qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Este é o nosso desafio. Busque diante do Senhor. E aquilo que pode e que está nesse momento parecendo para você muito ruim, na verdade, você vai entender na frente que pode ser uma grande bênção. Caleb entendeu, soube esperar, esperou 45 anos. Caleb, para ele, esperar com fé e paciência, sim. Desistir, nunca. É aí que está o segredo da vitória, Na verdade, um dos nossos hinos poeticamente diz para nós, que a vitória não é dos fortes, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, daqueles que não desistem, daqueles que perseveram. A vitória é deles. Esse é o argumento do escritor da carta aos Hebreus para aqueles que estavam pensando em desistir. Ele usa exatamente esse argumento. Ele diz: olha, nós somos da fé, a gente não desiste. E aí ele cita o exemplo de 16 homens e mulheres que não desistiram, embora muitos deles foram cerrados ao meio, decapitados, espoliados. Mas a Bíblia diz lá, o escritor diz: o mundo não foi nem digno deles, mas eles morreram crendo na promessa, e a promessa se cumpriu. Espera com fé. Espera com fé. Fé com paciência. É assim que nós temos que agir. O homem que Deus usa, ele tem paciência. Então você está aí na luta com a sua família.
A Bíblia diz que nós temos essas dificuldades mesmo. Ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui numa colônia de férias, não. Esse mundo jaz no maligno. O próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições. Elas estão aí. Nós sofremos de várias maneiras e por vários motivos. O primeiro deles é porque nós somos pecadores e, portanto, esse próprio tabernáculo, esse próprio corpo, ele já está contaminado. Então, na verdade, nós já nascemos doentes. Nós sofremos também por causa de habitarmos um mundo contaminado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Até a natureza geme, aguardando a libertação. Então, nós vivemos num mundo contaminado de pessoas más. Uma pessoa faz alguma coisa, um governante faz uma coisa lá longe, lá na Rússia, lá na Ucrânia, não sei aonde, você que aparentemente tem nada com isso, vai pagar o pato aqui. Um governante importante fala uma coisa lá, a bolsa despenca, dólar sobe e você sofre aqui. Empresas começam a demitir aqui. Não é isso? Então, na verdade, nós precisamos entender o seguinte: temos que esperar com fé, no momento certo. No momento certo, glorioso Senhor se manifestará. E nós com Ele para sempre reinaremos. Esperar com fé e paciência. Sim, desistir nunca. O homem de Deus, o homem que Deus usa, ele descansa em Deus, como a sua âncora, que dá estabilidade, segurança à sua alma. Então descansa no Senhor. Como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Descansa no Senhor. Pedro, capítulo 5 da primeira carta, lance sobre Cristo toda a sua ansiedade. Lance sobre Cristo a sua ansiedade. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. No Sermão do Monte, Jesus diz, olha para cima, olha para cima. Então, quando os problemas estiverem avolumados na sua vida, né? Quando tudo parece que está de perna para cima, tira o foco dos problemas e olha para Deus, olha para o alto. O salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E com certeza o Espírito Santo te fortalecerá, e você se erguerá, e continuará a sua luta em favor da sua casa, da sua família. É esse o papel que Deus confiou a você, homem valoroso. É tempo de acordar. Segunda característica que nós podemos ver na vida de Caleb, além dessa fé paciente, né? Com fé ele esperou 45 anos. Além dessa fé, nós podemos ver uma obediência incondicional à palavra de Deus. Aqui está o segredo. O homem que Deus usa, ele é obediente na essência, ele é obediente incondicional. Incondicional. Você não questiona, você sabe que Deus é soberano, você sabe que Ele sabe de todas as coisas, Ele tem todo o conhecimento. Portanto, uma ordem dele é inquestionável, você simplesmente obedece. Obedece. Essa é a principal lição que Samuel quis dar para o rei Saul. Diz claramente para ele, Deus não está interessado no sacrifício, nos holocaustos, não. Ele está interessado na obediência. O que ele quer é obediência, obediência incondicional. Então você não vai fazer melhor do que a ordem de Deus. A ordem que ele deu precisa ser cumprida. E aqui que está o problema nos nossos dias hoje em relação à nossa casa. Deus estabeleceu na sua palavra os papéis e ninguém consegue fazer melhor. Não tem como fazer melhor. Então ele disse lá qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa, qual é o papel dos filhos. E a nós cumpre obedecer. Obedecer. Caleb obedeceu incondicionalmente a palavra de Deus. Ele sabia que o crente, ele avança com força e coragem. Ele avança pela fé, mas também pela obediência. Então o que faz o homem cristão verdadeiro andar para frente, prosperar espiritualmente, é a fé, é verdade, mas também a obediência.
Fé e obediência, os dois lados da mesma moeda. Então o homem de Deus, ele caminha com fé e obediência. Esse foi o segredo do sucesso que Deus deu para o amigo de Caleb, Josué. Deus disse para Josué: Josué, tenhas o cuidado de fazer tudo quanto o meu servo Moisés te ensinou. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Siga em frente e você será bem sucedido. Então o segredo do sucesso é a obediência. Obediência. E Caleb foi obediente. A própria Bíblia dá testemunho disso. Pode conferir aí, Números 14, versículo 22 e 23. E depois, Números 32, versículo 11. Diz lá para nós que daqueles que saíram do Egito, daqueles que subiram do Egito, de 20 anos para cima, exceto Josué e Caleb, todos eles não herdaram a terra prometida. E o texto lá vai dizer claramente, textualmente está escrito lá, porque não obedeceram à voz do Senhor, ao contrário, a desprezaram e não perseveraram em seguir o Senhor. E aí, em Números 14, 24, o próprio Deus dá testemunho de Caleb, diz: entretanto, no meu servo Caleb houve um espírito diferente, e ele perseverou em seguir-me. Diz o texto, próprio Deus dizendo isso. Todos os outros, exceto Josué e Caleb, de 20 anos para cima, que subiram do Egito, que saíram do Egito, nenhum deles entrou na terra prometida. Só os dois. Aqueles que não entraram, o texto lá diz claramente que eles não entraram porque eles não obedeceram à voz do Senhor, em primeiro lugar. Segundo, porque eles desprezaram os ensinamentos, os mandamentos do Senhor. E terceiro, não perseveraram em seguir o Senhor. E aqui está a desgraça do nosso tempo. Muitas pessoas, além de não obedecer, desprezam a voz do Senhor. Fazem pouco caso. Voz do Senhor. Mas obedecer incondicionalmente a palavra do Senhor, a voz do Senhor, é uma das virtudes que fazem daqueles que Deus usa servos abençoados. Abençoados. Pela história de Caleb, e também pela história do próprio Josué, e pela história do povo hebreu, nós aprendemos que, primeira coisa, a desobediência, o descompromisso, gera derrota, gera fracasso, gera perdição. Então você menosprezar a palavra do Senhor, você está abrindo as portas da derrota. Você não levar em conta aquilo que Deus fala na sua palavra, você está pavimentando o caminho para a desgraça. Isso é claro à luz do testemunho desse povo, da história desse povo, né? Desrespeitar o Senhor, desobedecer o Senhor, não ter compromisso com o Senhor, isso gera derrota, gera fracasso, gera perdição. Por outro lado, a obediência, obedecer a palavra do Senhor, temer o Senhor, gera coragem, destrói o medo fóbico, tira o foco das dificuldades e coloca-o em Deus. E isso atrai vitórias e alegrias. Então o segredo está na obediência. Está passando por luta na sua casa? Faça uma reflexão. De repente você está desobedecendo a palavra. Não está andando em conformidade com a palavra. Então faça um concerto, renova a aliança. Foi isso que Josué fez mais adiante no seu livro. Ele percebe que o povo já não estava mais cumprindo a sua parte na aliança. Então ele chama o povo para renovar a aliança. Chama o povo e diz: olha, eu sou testemunha que de todas as promessas do Senhor, nenhuma delas caiu por terra. E é por isso que hoje eu chamo vocês para essa renovação. Mas eu quero dizer uma coisa, dizia Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês não quiserem, é problema de vocês. Mas eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Porque ele sabia que o segredo está na obediência. E por último, meus queridos irmãos, à luz da experiência de Calebe, né? Além dessa fé paciente, dessa fé que espera, que sabe esperar, que sabe que o Deus que fez a promessa, Ele é fiel, Ele vai cumprir. E que Deus, na sua soberania, Ele não é regido pelo cronos, Ele não é regido pelo nosso relógio, Ele é regido pelos propósitos sábios dEle. Então no tempo dEle Ele vai agir. Então quem tem a fé correta, quem tem o conteúdo correto da fé, vai saber esperar com paciência. Através de Calebe, nós podemos ver que o segredo de tudo está na obediência. Obedeça ao Senhor, obedeça ao Senhor. Ele sempre soube e sabe o que fazer. Então obedeça, confia nele, como um filho que confia no pai, um filho pequeno, uma criancinha que confia no pai, confia no Senhor, confia. Ele sabe o que faz, ele sabe. Mas através de Calebe, nós podemos ver outra virtude, a ousadia. O homem que Deus usa, ele é abençoado, porque ele revela uma fé que espera, uma fé paciente, porque ele revela uma obediência incondicional à palavra de Deus, mas ele também é ousado, ele é destemido, resiliente, perseverante, forte, corajoso, ousado. E nós estamos precisando, nesse mundo de hoje, de homens ousados, homens fortes, homens determinados. Homens determinados. Tem toda uma cultura satânica, maligna e fora, oprimindo os nossos homens, né? Colocando os homens num segundo plano. Mas o homem que Deus usa, ele é abençoado exatamente porque ele revela essa ousadia. Isso nós podemos ver claramente na vida de Calebe. Calebe não deixou o tempo envelhecer o seu espírito, nem apagar o seu desejo por novos desafios. Não. E muitas vezes na nossa vida o tempo de fato é um grande inimigo. O tempo muitas vezes pode querer esfriar os nossos objetivos, os nossos sonhos. Mas no caso de Calebe não. A ele, um homem de fé, um homem de obediência, o tempo não esfriou a sua convicção, o tempo não envelheceu o seu espírito, não apagou o seu desejo. Ele continuou entendendo que com a graça de Deus ele podia enfrentar os novos desafios na sua vida. Com 85 anos ele estava disposto a sair à guerra e enfrentar os piores inimigos de Canaã. É porque os grandes inimigos ainda estavam lá. Era a terra dos anaquins, a terra dos gigantes. E ele com 85 anos, ele disse: eu posso sair à guerra e eu vou voltar, porque eu sei que quem fez a promessa está comigo. Eu vou e voltarei. É isso que ele diz no texto. Então eu imagino que quando ele estava conversando com Josué pode ter dito: mas Calebe, meu amigo, meu irmão, você já está bem velho, 85 anos. Ele diz: nada disso, Josué, eu sei que eu posso ir e vou voltar, porque Deus está comigo. Isso é ousadia, é a fé verdadeira que faz você andar para frente. Não fica aí lambendo as feridas e nem olhando para trás, mas é olhar para frente. O homem de Deus anda para frente. É isto, determinado, vai à luta, busca alternativas, novas experiências, e Deus abre as portas. Não deu certo aqui, de repente é uma porta que Deus está fechando, mas Ele vai abrir outra. E como diz o pastor Josué Rodrigues, portas abertas ou fechadas, se abertas ou fechadas por Deus, são iguais. Atos capítulo 16 e no capítulo 17 nós podemos ver lá Lucas contando a história da segunda viagem missionária, e vocês vão ver lá que Deus é que fechou as portas para fazer com que Paulo saísse da Ásia Menor, atravessasse o Mediterrâneo e chegasse na Europa. Ele mesmo diz: Deus fechou as portas. Então Deus que fecha a porta é o Deus que abre portas. Mas o servo que Deus usa, ele é ousado. Segunda palavra que aparece em Hebreus, no pano de fundo de Hebreus. Primeira é perseverança, eu já falei aqui. A segunda é ousadia.
capítulo 4. O escritor da carta aos Hebreus diz: agora, com tudo aquilo que nós temos em Cristo Jesus, por causa da obra dele que é incomparavelmente maior e eficaz, é única em relação aos sacrifícios levíticos. Por causa do sacrifício de Jesus agora, nós podemos nos achegar diante de Deus, e o texto diz lá, confiadamente. Mas a palavra grega que aparece lá é a mesma para ousadamente. Você pode chegar com ousadia. O salmista já dizia: abra bem a tua boca que te encherei. Seja ousado. Ousado. Nosso Deus é Deus de grandes coisas, né? Faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas dele, né? O pai das missões modernas dizia isso. Esse é o nosso Deus. Caleb foi um homem ousado. 85 anos, ele disse para Josué, a ousadia dele era tanta, ele disse: ó, Josué, eu estou me sentindo com 40. Ou seja, ele disse que tinha o mesmo vigor, o mesmo sonho, a mesma determinação do dia em que Moisés fez a promessa. 45 anos atrás, portanto ele tinha 40. Ele disse isso. Portanto, meus queridos irmãos, quando um guerreiro para de guerrear, ele se entregou ao seu adversário, ou ele morreu. Porque o guerreiro verdadeiro, enquanto ele estiver vivo, ele vai ser resiliente, ele vai lutar. Ele vai lutar. Caleb foi enfático, incisivo. Ainda hoje, aos 85 anos de idade, tenho força para a guerra, para guerrear, para sair à luta e para voltar vitorioso. Na nossa vida, nós estamos aí numa guerra espiritual, diária. Nós lutamos contra principados e potestades, diuturnamente. Portanto, nós não podemos baixar a guarda. Somos guerreiros. Guerreiros. Se pararmos de lutar, é porque morremos ou entregamos. Fomos vencidos pelo adversário. Então nós não paramos. Quando o homem perde a força, a motivação para guerrear, ele morre no campo de batalha. Alguém já disse, olha que coisa interessante. Alguém já disse que a ousadia faz do homem crente. Faz o homem crente não somente olhar para cima, mas o faz desejar e se esforçar para subir. Alguém já disse que a ousadia faz o homem crente não somente ver a porta aberta, mas se esforçar e desejar entrar por ela. A ousadia faz o homem crente não somente crer, mas viver aquilo que ele crê. Viver a sua fé. Experimentar a sua fé. Meus queridos irmãos, o homem que Deus usa é aquele que decide viver a sua obediência à palavra de Deus diuturnamente, sem qualquer divisão no coração. Sem qualquer divisão no coração. Esse é o homem que Deus usa. E esse homem será abençoado, conforme diz o Salmo 15, no versículo 5. Diz lá: quem deste modo procede, não será jamais abalado. É promessa. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. É assim que termina o Salmo 15. Portanto, meus queridos irmãos, e homens aqui, neste mês específico para os homens, as atitudes, preste atenção nisso, as prioridades, os raciocínios, os compromissos e a fé de hoje propiciarão o sucesso ou o fracasso de amanhã. Então o segredo está no hoje, agora. O que você vai fazer com isso que você ouviu?
Então as prioridades, as atitudes, os raciocínios, o compromisso, a fé de hoje determinarão o sucesso ou o fracasso de amanhã. Todos nós, todos os servos de Deus que estão aqui, são capazes de produzir um extraordinário impacto no futuro. Mas a maneira de fazê-lo é concentrar-se no presente. Então, se você quer causar um impacto no futuro, concentre-se no presente. Seja diferente agora, que aí no futuro você vai fazer a diferença. John Maxwell, e eu quero terminar com essa frase dele. Ele diz: o sucesso de amanhã começa hoje. O sucesso de amanhã começa hoje. Você quer ser um homem abençoado, que Deus usa? Tem que começar agora. Tem que começar a exercer a sua fé com paciência agora. Tem que começar a exercer a sua obediência incondicional à palavra de Deus agora. E tem que começar a ser ousado agora. Abra sua boca e Deus vai enchê-la. Abra, creia, Deus vai enchê-la. Creia nisso. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Faça a sua oração em nome de Jesus.